Pois é, 15 dias depois da posse do ministro da Saúde, Nelson Teich, no lugar de Luiz Henrique Mandetta, hoje nós estamos no dia 1º de maio, sexta-feira, feriado nacional, dia do trabalho. 15 dias atrás, depois do encerramento da crise Mandetta, que era absolutamente desnecessária, está provado que essa crise Mandetta produziu um aumento violento de mortes de Covid-19 no Brasil. Parte dessa crise que fez o próprio novo ministro não apenas anunciar a possibilidade de aumentar para 1.000 mortes por dia, praticamente dobrando o número atual, que já é recordista. O Brasil já passou a China e já tem o maior número de mortes por milhão de habitantes no mundo. Ou seja, não é uma gripezinha, não é um resfriadinho. Bolsonaro, o presidente da República, já se esqueceu de que disse que era uma coisa insignificante, porque ele agora está insistindo na possibilidade de abrir. Não que ele queira abrir, ele quer mesmo fazer um discurso político que vai vir uma recessão muito pesada e ele vai dizer, olha, eu avisei que tinha que abrir do isolamento para as pessoas voltarem a trabalhar. Isso pega muito bem até no dia do trabalho, né? Mas o que acontece é o seguinte, o ministro da Saúde, que há 15 dias ao tomar posse, não se referiu a isolamento social, que ele defendeu antes de assumir, e até fez um discurso confuso, que não anunciou nada e 15 dias depois continua sem anunciar nada, agindo como se fosse ainda um consultor que fica fazendo previsões. Então fez essa previsão. Só que desta vez ele avançou um pouco e repetiu ao seu modo, entre a incompreensão e a má articulação, a mensagem que o Mandetta reproduzia com convicção e competência, do ponto de vista da comunicação. Se não houver... Não, ele foi além. Ele disse, se houver flexibilização do isolamento, aí não haverá mesmo condições de segurar o avanço da besta, né? Da pandemia. Pois bem, nisso ele se contrapõe, da mesma forma que aconteceu com Mandetta, ao presidente da República, que, aproveitando o dia do trabalho, deu uma mensagem a favor do trabalho e ainda fez mais. Primeiro, demonstrou claramente que as pessoas que ficam ali na frente do palácio para ele fazer aquele seu discurso de cercadinho não passam de dezenas, não chegam nem às centenas. Ao contrário, ele tinha, segundo cálculos dos meios de comunicação, 20 pessoas. Aí ele pegou é tão pouca gente que ele levou para visitar o palácio, né? Levou para visitar o palácio arriscando a contagiar as pessoas, porque a juíza deu ganho de causa a um pedido do jornal Estado de São Paulo de que ele divulgue os resultados dos seus testes no Hospital das Forças Armadas. Ele respondeu com uma carta da Advocacia Geral da União, que a juíza não aceitou, disse, não, eu quero a divulgação dos exames e, quando se caracterizar uma desobediência a uma ordem judicial, R$5.000 por mês. Sem falar na questão da responsabilidade, que pode levar ao impeachment, embora não haja mesmo clima de impeachment, não apenas por causa das pesquisas que mostram que ele mantém pelo menos quase a metade da população aliada com ele, e ele também não deve ter muito desconforto de pagar esses 5 mil por dia, porque quem vai pagar somos nós, né? O chamado contribuinte, que na verdade é o pagador de impostos no Brasil, o cidadão comum. Pois bem, essa possibilidade de um crime de responsabilidade até agora não é muito influente, já tem mais de 30 processos de impeachment na Câmara e o presidente da Câmara, apontado como o maior inimigo dele, o Nhonho, o Botafogo, o Rodrigo Maia, já deixou claro que isso não é hora de falar em impeachment. Na verdade, nós estamos numa grande crise sanitária, talvez a maior da história, na possibilidade de uma recessão que poderá superar a famosa recessão
provocada pelo craque da Bolsa de Nova York em 29, e que levou o Brasil ao Estado Novo, 8 anos depois, né? Uma ditadura, e que pode levar também agora. O Bolsonaro está numa marcha, aliás, está em galope na direção de um autogolpe, imitando Hitler, Mussolini e o citado Getúlio. Pois bem, eu quero dizer que essa explosão de mortos não tem nada a ver com isolamento social, ao contrário das mensagens absurdas do ponto de vista da inteligência e da lógica, dizendo que os governadores são responsáveis porque eles fizeram isolamento e as pessoas continuam morrendo. Isso faz uma conexão entre isolamento e morte que não tem a menor possibilidade de sustentar em qualquer mente com mais de 30 de QI. Afinal de contas, a pessoa se isola para não ter contato, não tem contato para não ter contágio. E só adoece, e aí pode até morrer, se houver o contágio. Então, esse raciocínio é, no mínimo, estúpido. E é um raciocínio de robô, né, do gabinete do crime, ou de pessoas realmente desprovidas de qualquer inteligência comum e dotadas de muito fanatismo, né, de seguir de modo muito fanático as decisões do presidente. O presidente, ele já disse que nós estamos numa crise, numa pandemia, vive falando na recessão econômica e, pela primeira vez, citou a possibilidade de uma crise institucional que poderia levar, não ele está dizendo, eu estou dizendo, ao caos social, que poderia levar a um golpe, primeiramente uma possibilidade de autogolpe, quando o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, despachou uma ordem impedindo a posse do amigão do presidente e dos seus filhos nota 0, o 01, 02 e o 03, ele que os chama assim, então eu não estou fazendo nenhum insulto, o pessoal chamando de nota 0, é a nota que ele dá a cada filho, 01, 02, 03. Né? Então, de pôr lá na Direção-Geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem, um delegado da instituição, que passou quase toda a sua vida como assessor parlamentar e teve contato com ele porque foi escalado para fazer a segurança, na minha opinião seria assunto de agente, não de delegado, eu não estou nem aí, eu não sou da polícia, não quero nem saber, a verdade é que ele levou o ministro Alexandre de Moraes a interditar isso. E ele, o presidente, usando palavrões, palavras de baixo calão, insultou o ministro relator que deu essa liminar. E hoje, 1º de maio, aliás, hoje não, isso foi ontem mesmo no seu live, ele disse que isso é invenção da imprensa, eu não falei nada disso, não insultei ninguém, não feri nenhum poder, não falei nada do Poder Judiciário, o que é uma coisa que evidencia duas normalidades anormais no comportamento de um chefe de Estado num momento como esse. O primeiro é de pretender criar uma crise institucional no momento em que precisava de unir todos os poderes, todos os governos estaduais, todas as prefeituras e resolver o problema fundamental da pandemia. A outra coisa é a mentira. E há aí claramente uma estratégia que tem sido levada a extremos, que é o seguinte: o Bolsonaro dá um coice e depois alisa, né? Como se diz, morde, e morde fundo, como fez com o Alexandre, e depois assopra, né? Vai no lugar da ferida e assopra. Essa é uma tática que não é digna de um governante que teve, e que se orgulha disso, mais de 57,7 milhões de votos no segundo turno da eleição presidencial. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é a desumanidade desse governo. O ministro da Saúde já criou uma nova dissensão com o Palácio, ao dizer que é necessário o isolamento social no mesmo dia em que o presidente está dizendo que quer que todo mundo vá trabalhar e saia do isolamento social. Além disso, comunica tudo com muita frieza e com muita incerteza e não dá informação nenhuma, né? Pois bem, eu quero chamar a atenção para um lado social disso aí.
Então o Bolsonaro está querendo se livrar do peso desses cadáveres, mandando dar R$ 600 por pessoa. São pessoas necessitadas que precisavam trabalhar e não estão conseguindo trabalhar. Essas pessoas estão, neste momento, desesperadas em busca desse dinheiro, que foi anunciado, mas estão tendo enorme dificuldade em ter acesso a eles. Nós temos visto todo dia, mesmo sem sair de casa, como é o meu caso, desde 8 de março que eu não saio de casa, vendo filas imensas de pessoas contagiando e sendo contagiadas na frente de agências da Caixa Econômica Federal, que desde o começo eu disse aqui, não era a forma adequada de distribuir essa ajuda, porque é um banco, porque está distante do trabalhador. O homem pobre, comum, miserável, como é o caso que recebe esse auxílio, nunca entrou num banco na vida. E o país está cheio de entidades, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, as centrais integradas, tudo controlado pelas prefeituras, mas o Bolsonaro está disputando a eleição daqui a 2 anos e 7 meses. E para isso quer tirar governadores e prefeitos da parada. É claro que isso tudo sob a batuta de um veterinário chamado Onyx Lorenzoni, que foi demitido da Casa Civil por incompetência, por falta de desempenho, e que está no Ministério da Cidadania, expondo os cidadãos brasileiros a essa humilhação de ficar numa fila se contagiando entre eles, e ainda diz que isso é da cultura do brasileiro. Olha, a única forma que eu tenho de reagir a essa desumanidade, a essa insensibilidade que parte do chefe e vai se distribuindo para baixo, ministro da Saúde, ministro da Cidadania, é a seguinte: pelo amor de Deus. Bom feriadão, direto ao assunto, em pé. Só a verdade nos salvará.